Olá, alunos dos quintos anos, tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, nossa segunda aula do segundo bimestre. E o que nós faremos nessa segunda aula? Nós vamos começar fazendo a correção daquelas 2 páginas do livro. Depois disso, vamos dar continuidade ao conteúdo das medidas. Lembram que nós estudamos na aula anterior? Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. O que nós vamos precisar para essa aula? O livro e o caderno. Combinado? Então, vamos iniciar? Vamos lá, trabalhar um pouquinho. Então, vamos começar a nossa aula fazendo a correção das atividades que foram pedidas do livro, certo? Então, página 32 aí do livro, vocês tinham que escolher uma das 2 formas para estarem completando os textos aqui embaixo, correto? Então, vamos lá ver se vocês completaram de forma adequada? Então, vamos ver aí se vocês conseguiram completar, ok? Então, vamos lá. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10... O que vocês colocaram? Seria em 10 minutos. Aí eu poderia já riscar aqui que eu já usei minutos, tá bom? Ele retém água para 8 dias. Pode andar de 200 km a 270 km por dia. Você sabia que as girafas e os ratos podem viver sem água mais tempo que o camelo? Olha lá. Então, vamos para a página agora 33. Página 33. Outro texto de curiosidade sobre os animais. Os elefantes têm uma audição aguçada e podem facilmente detectar os passos de um camundongo. Suas presas pesam mais de... E aí? O que vocês colocaram? Seria 100 quilogramas. Um elefante come 125 quilogramas de plantas, capim e folhagens e bebe quanto aí? 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10, o que, gente? Litros de água de uma só vez. Continuando aqui. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Pode ter até, o que, gente? 2 metros de comprimento e 1 metro de, o que? Altura. Pesa quase 300 quilogramas. E o último textinho, que era para completar aí. O musaranho é o menor dos mamíferos. Ele mede 10, o quê? Se é o menor, centímetros. E pesa apenas 15, o quê? Se ele é pequenininho, seria gramas. Mas ataca e devora animais que têm o dobro do seu tamanho. Come o equivalente a seu peso. De 3 em... O que, gente? De 3 em 3 horas. Certo? Completaram aí, corrigiram. Não esqueça o nosso combinado. Errou, apaga.
e corrige, põe certinho. Depois que apagou e corrigiu, põe certo também. Não esqueçam de colocar o certo com a caneta vermelha ou lápis de cor vermelho. Vamos lá agora aqui, ó. Algumas informações dos textos indicam resultados de medições. Releia os textos e responda quais informações se relacionam à medida de comprimento. O que tinha lá? 200 quilômetros, 200 e quanto era mesmo? 270 quilômetros. Tudo era relativo ao que? A comprimento. 2 metros. Que mais que tinha lá relativo a comprimento? 10 centímetros. Então, tudo isso aqui apareceu aí nos textos. E o tempo? O que tinha de tempo aí? Tinha 10 minutos. Tinha o quê? 8 dias. O que mais aparecia de tempo aí? Pode pôr vírgula ou tracinho, que nem eu pus aí em cima. De 3 em 3 horas. E de massa? O que vocês tinham aí de massa? O que tinham aí? 100 quilogramas. O que mais tinha? 125 quilogramas. Pode escrever quilos também, tá, gente? 300 quilogramas. Bota aqui. E tem mais um ainda aí, 15 gramas. Vou pôr aqui, ó, tá? E capacidade, que é o nosso litro lá? 120. O quê? Litros. O que mais que aparecia lá? 200 litros. Perceba que tem hora que aparece com número, com algarismos, e vai ter hora que vai aparecer por extenso aqui. Então, a gente põe igual, 200 litros e também 10 litros. O que estava representado com os algarismos, nós colocamos com algarismos, e o que já estava representado, escrito por extenso, é por extenso, certo? Então, essa é a nossa correção da aula anterior. Consertem aí se errar e coloquem certo. Vamos continuar então com a nossa aula. Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, a segunda aula aí do segundo bimestre. Então, anotem no caderno de vocês, aula 2, a semana que ela se refere. O que nós fizemos já? Nós já fizemos a correção das atividades da página 32 e 33 do nosso livro. E hoje vamos fazer o quê? A continuação da unidade 2, medidas e operações. Hoje nós vamos dar foco na medida de tempo. Tem um vídeo depois para vocês assistirem sobre medida de tempo também, para complementar o assunto. Então, já falei para vocês o material que vai ser usado, o caderno e o livro didático. O que eu devo anotar no caderno? Essas informações e as que vocês acharem importantes, tá? Lembrando que depois, no final desta aula, vocês terão lá o Google Forms para estar acessando e respondendo as questões. Combinado? Então, vamos lá. Medidas de tempo. Observe que eu coloquei um relógio de ponteiro, uma ampulheta, um relógio digital e o calendário. Todos são instrumentos de medidas de tempo. No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos, meses, mas a principal é a hora. Como submúltiplo, ou seja, unidade menor do que a hora, submúltiplo seria menor, temos os minutos. Uma hora possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo, um pouco menores.
como o tempo de deslocamento, né, de eu ir de um lugar para o outro, ou seja, de um bairro até o outro, às vezes leva apenas minutos. Outro submúltiplo, ou seja, outra medida de tempo menor, bastante útil para medir intervalos menores, são os segundos. 1 minuto possui 60 segundos e 1 hora possui 3.600 segundos. Há várias situações em que utilizamos os segundos, como o tempo em que o semáforo ficará fechado ou aberto. Às vezes não leva 1 minuto, são questões de segundos. Então, são todas as medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia, medidas de tempo. Como é que eu faço a conversão de unidades? Ou seja, como eu converto horas em minutos, né? Minutos em segundos? Como que eu faço isso? Olha lá nesse exemplo. Quantos minutos tem 2 horas e 20 minutos? Então, eu tenho que transformar 2 horas em minutos. Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, não tem? Acabei de ver lá. Então, 2 horas eu vou ter que transformar em minuto. Então, 2 vezes esse pontinho aqui. Lembra quando eu ensinei multiplicação? Que eu falei que às vezes tem lugar que aparece como pontinho o sinal da multiplicação? Então, 2 vezes 60. Por que 2 vezes? Porque são 2 horas. Cada hora equivale a 60 minutos. Então, 1 hora é 60. 2 horas eu vou ter que fazer 2 vezes 60, que vai dar 120 minutos. Já transformei hora em minutos. 120 minutos. Agora, como são 2 horas e 20 minutos, eu tenho que somar os 120 com mais os 20 minutos. Então, 120 com mais 20, eu tenho 140 minutos, ou seja, transformei 2 horas e 20 minutos em minutos, eu tenho 140 minutos. E agora, como eu vou converter 140 minutos em segundos? Basta eu pegar 140 minutos, 1 minuto não tem 60 segundos, e multiplicar por 60. Eu achei aqui 8.400 segundos. Tá? Então, converter é mudar, transformar. Transformei horas em minutos, minutos em segundos. Aqui eu tenho uma tabela que eu coloquei para vocês, né? Nas variações de medidas de dias, anos ou horas. Então, aqui unidade, um dia equivale a 24 horas, uma semana a 7 dias, uma quinzena a 15 dias, um mês. Eu posso ter 28 ou 29 dias no mês de fevereiro, ou 30 e 31 dias nos demais meses. Lembrando que toda vez que cai alguma questão sobre mês, eu sempre calculo por 30 dias, tá? Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 12 meses ou 365 dias. Aqui eu só terei 366 dias quando o ano for bissexto e fevereiro tiver 29 dias. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. Um milênio, 1000 anos. Então, é uma tabela para vocês terem uma referência, ok? Então, vocês devem assistir ao vídeo que eu vou colocar aqui. Está aqui, ó, o link, mas eu vou colocar para vocês. Depois de assistir a esse vídeo que complementa essa aula sobre medida de tempo, vocês devem pegar o livro para fazermos as páginas 34, 35 e 36, as atividades. Sempre com bastante atenção à leitura e com capricho na letra e nos números para realizar a tarefa. Então, a primeira página aqui, vocês vão ter um texto falando sobre o relógio de sol e sobre a ampulheta. Aqui eu gostaria muito que vocês fizessem. E quem fizer, já vou falar, pode mandar foto ou vídeo para mim. É a construção de uma ampulheta muito simples. O que vocês vão precisar?
de 2 garrafinhas plásticas do mesmo tamanho, certo? Fita adesiva, que pode ser fita crepe, durex ou qualquer outra fita que vocês tenham, que colhe bem, e um pouco de areia, uma quantidade de areia. Vocês vão encaixar, como tá mostrando aqui, ó, a areia, vocês colocam metade numa garrafinha, a outra fica vazia. Aí vocês juntam as 2 garrafinhas, passa a fita adesiva, tira, lógico, a tampinha delas, né? E viram a garrafa que está com areia, para ver quanto tempo leva para essa areia cair, esvaziar aqui e encher essa de baixo. Vocês podem estar fazendo a contagem desse tempo no cronômetro do celular. Aí vocês vão saber quanto tempo leva para esvaziar a garrafinha, certo? Vocês podem pôr uma quantidade de areia que leve 1 minuto, vocês que podem calcular aí, certo? Então, aqui tá tudo explicadinho como você deve fazer essa construção da ampulheta, certo? E aí, como curiosidade, aqui pede para que você marque, né, em um relógio quanto tempo a areia levou para passar de uma garrafa para outra, o que eu dei ideia de marcar no cronômetro do celular, certo? Então, quem fizer, por favor, manda para mim foto, manda para mim um vídeo, combinado? É fácil de fazer, gente. Aqui vocês vão ter um textinho para ler e vão completar aqui com o quê? Com o quê? Tempo que está sendo pedido. Então, um ano tem quantos meses? Um ano tem aproximadamente quantos dias? Então, é só completar, certo? Aqui vocês vão relacionar a unidade de medida de tempo e responder. Aqui vocês vão ter que procurar o significado. Eu acho que vocês já vão ter aí, porque eu lancei a tabela. Então, vocês têm aí. É só ter prestado atenção agora na explicação que vocês vão ter a resposta de toda essa página aqui, na explicação desse vídeo que eu fiz para vocês agora. Essa última aqui da lâmpada não precisa fazer, tá bom? E a última página de hoje aqui, vocês vão ter o quê? Alguns problemas para estar fazendo. Então, lendo e resolvendo. Lembrando, façam conta. Se não tem espaço no livro, façam numa folhinha e depois colhem a folhinha. Eu vi que teve aluno, quando eu dei visto nos livros, que fez isso. Fiquei muito contente que seguiu a minha dica, né? Fez a folhinha de rascunho com a conta e depois colou ela aqui do lado. Muito bacana. E aqui vocês vão fazer a produção de um desafio, ou seja, vocês não vão ter escrito, vocês que vão criar um desafio a partir dessas cenas aqui. Combinado? Então, as nossas tarefas são 3 páginas aí do livro. Depois que vocês realizarem essa tarefa, vocês vão ter o quê? 10 atividades lá no Google Forms para estarem resolvendo com bastante atenção e também utilizando o quê? O rascunho, lembra que eu sempre falo? Porque não adianta eu abrir lá e ficar clicando só para acertar a resposta. O objetivo não é esse. O objetivo seria, o certo, fazer uma única vez. Então, para isso, é bom sempre ter um papel rascunho do lado para vocês estarem o quê? Fazendo contas, o que precisar para dar a resposta, certo? E aí, turminha? Conseguiram entender medida de tempo? Mais uma, né, grandeza que nós temos. Tudo que é, né, quantitativo, que dá para medir, o tempo dá para ser medido. Pois é. Então, eu espero que tenham gostado, compreendido, assistam o vídeo complementar e façam as atividades, tanto do livro quanto do Google Forms. Hoje eu fico por aqui e os espero para a nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!